Aí, que ele não está na tela de início. Gente, é que sempre quando eu faço essas apresentações, eu tenho alguém aqui que vai me ajudando na parte da tela. De apresentar. Show de bola. Espera só um pouquinho, Camila, antes de você começar. Deixa eu só olhar aqui para ver se tem mais alguém aqui para entrar, que eu não deixei passar. Espera aí. Eu estou olhando para o lado aqui, porque eu estou olhando para o notebook, tá? Que é onde está o pessoal que aqui, senão fica tudo num lugar só, eu acabo me perdendo. Então não tem problema de deixar passar, eu coloco na outra tela. Se mais alguém entrar, eu vou adicionando. É isso aí. Pessoal, boa noite, mais uma vez. Bem-vindo a todos. Quero agradecer a Camila Xavier pelo tempo dela. Sei que eu já trabalhou, né? Correria do dia a dia, empreendedora, apresentadora. Por isso que eu me atrasei um pouquinho aqui para chegar, porque eu estava vindo do meu empreendimento, mas deu tudo certo, né? Acho que eu entrei a tempo. Amém. Então é isso aí, pessoal. Camila Xavier, eu não sei se eu compartilhei com todos, ela era apresentadora do canal Empreender, um canal que tinha em Brasília, né? Infelizmente acabou fechando, né? E ela apresentava alguns programas e eu sempre acompanhei, eu achei um canal muito interessante, e era um canal 24 horas só falando de empreendedorismo, de todos os segmentos e situações possíveis e imagináveis. Então, eu vendo ali, consegui o contato dela, cheguei a conversar com ela e perguntei se ela poderia falar um pouco, né, sobre comunicação oratória, porque é um ponto muito importante que eu vejo para todos nós empreendedores, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu já falo bem, eu falo português correto, eu consigo me comunicar, eu consigo vender, mas comunicação oratória vai muito mais além do que isso, né? Vai muito mais do que simplesmente falar, né? Como a gente está aqui falando, né? Então, por isso que eu quis fazer essa live. Foi a data que nós conseguimos, né, Camila? Aí pela agenda de ambos, né? Foi o dia que a gente conseguiu. Eu sei que é tarde, mas eu acho que vai ser produtivo, não é todo sábado, a gente tirar um dia aí para a gente conseguir aprender e produzir um pouco, né? E aprender sobre a comunicação oratória. Então, ela vai se apresentar, mas só fazendo aqui um jabazinho dela, ela é apresentadora, né? Como eu falei, empreendedora, tem um negócio, depois eu acredito que ela vai compartilhar com vocês, também especialista em comunicação oratória. Então, quero agradecer, Camila, pelo seu tempo. Então, a palavra está com você. Eu acho que ela vai compartilhar conosco, né? E depois, vocês fiquem à vontade para perguntar, fazer comentários. Eu acho que vai ser muito produtivo. E aproveita, pessoal. Vamos aproveitar o tempo, porque a gente já está um tempinho tentando agendar e, né? Acho que mais de um mês aí a gente está tentando encontrar a data e hoje deu tudo certo. Tá bom? Muito obrigado aí. Vamos aproveitar o tempo. Vamos lá, gente. Eu, como falei no início, eu quero a comunicação de vocês, eu não quero falar sozinha, então eu quero que vocês compartilhem comigo, que vocês falem, que vocês interajam comigo, tá? Isso aqui é um bate-papo. Se alguém quiser, aí eu vou pedir sua ajuda, Marcos. Se alguém quiser falar, ficar com dúvida, quiser perguntar alguma coisa durante, pode levantar a mãozinha e o Marcos vai me ajudando nisso, tá? Para vocês poderem falar, para a gente ter essa interação mesmo de um bate-papo. Como o Marcos falou, eu sou repórter, apresentadora de TV, já trabalho com vídeo há mais de 15 anos, mais de 20 anos já. Sou jornalista, me formei no Rio de Janeiro, vim morar em Brasília e estou em Brasília já há 13 anos. E aí, esse ano, por trabalhar num canal Empreender, né, eu aprendi muito sobre empreendedorismo e fiquei fascinada com esse mundo. Já trabalhei em grandes emissoras, na Band, na Record do Rio, aqui em Brasília, nas TVs fechadas, né, tribunais, STF, STJ, TV Brasília também, que é local daqui, e rádio também. E aí, quando eu comecei a trabalhar no canal Empreender, eu conheci esse mundo do empreendedorismo e me encantei. Foi então que eu decidi empreender. Então, eu montei, junto com meu marido, esse ano, a gente abriu uma cafeteria com um viés de comunicação. Eu digo que a cafeteria ela traz, o objetivo dela são 3 Cs, né? Unir 3 Cs: café, comunicação e cultura.
através de um mini estúdio de podcast e videocast, um estúdio de gravação que eu estou fazendo dentro da cafeteria. Essa parte ainda não está pronta, mas a intenção é justamente essa, é trazer a conexão, a comunicação entre uma xícara e outra, né? Então, eu acho que o café, ele conecta pessoas, situações, oportunidades e negócios. Então, por isso, esse espaço destinado para criadores de conteúdo. Esse é o meu empreendimento atual e eu ainda atuo na área da TV. E aí, vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês comunicação com estratégia e assertividade para alavancar as vendas, né? Como fazer isso? Deixa eu ver aqui como é que eu consigo ir passando. Acho que eu tenho que estar na outra tela. Vocês estão conseguindo ver direitinho, né? Aqui. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Sim, mas é a mesma tela, né? Sim, sim. É só porque eu acho que eu consigo passar ela por aqui. Ops, aí, pronto. Vocês estão conseguindo ver, né? Então, vamos lá. Você já parou para pensar como que a comunicação é importante na nossa vida? Por exemplo, se você deu bom dia, boa noite para alguém hoje, você já se comunicou, né? Se você trabalhou hoje, com certeza você também se comunicou com alguém. Você está interagindo comigo hoje aqui nessa live, você está se comunicando. Todas as formas, tudo gira em torno da comunicação. Então, tudo que a gente faz, direta ou indiretamente, é se comunicar. E aí, eu costumo dizer, algo tão importante nas nossas vidas, mas a gente nunca leva a sério. Essa imagem que vocês estão vendo aí, para vocês terem ideia, como a comunicação ela nos acompanha desde quando a gente estava ainda no ventre da nossa mãe. Aposto que você já conversou ou presenciou alguém conversando com o bebê ainda na barriga da mãe. Não já? Quem aqui é mãe, que já passou por essa experiência e estava conversando com o bebê na barriga e de repente o bebê deu um chute? Não é normal isso? É uma cena linda, né? E é uma cena de comunicação. O bebê já está ali se comunicando com você. E você fez isso com a sua mãe também. Então, nós nos comunicamos desde o ventre da nossa mãe. E algo tão importante nas nossas vidas não é levado a sério. E aí, eu trago para vocês aqui alguns elementos da comunicação, né, que a gente tem numa conversa. O emissor, que é aquele que fala, a mensagem, que é através da fala, seja, né, por voz, por texto, ou até mesmo por imagem. O receptor é aquele que ouve, que recebe aquela mensagem, e o meio, que é o contexto da mensagem em si. E para que uma comunicação ela seja assertiva, o receptor ele precisa entender por completo aquilo que o emissor está falando. Né? Então, recebendo a mensagem, entendendo, sem nenhum ruído no meio, a conversa ela flui e isso se torna uma comunicação assertiva. Aí tem até um desenho aí para vocês poderem entender mais ou menos o ruído que se dá no meio, é aquele telefone sem fio, sabe? Quem quando criança brincou de telefone sem fio? Que você fala uma coisa e aí tem que passar para outra pessoa o que você entendeu do primeiro, aí o segundo passa para o terceiro que entendeu do segundo, quando chega no último, já não foi mais aquilo que o primeiro falou. Por quê? Porque houve vários ruídos na comunicação. Então, a comunicação, ela, quando é assertiva, quando ela chega de fato ao entendimento de quem recebe, ela cria um canal aberto que permite aquele diálogo entre as partes. Quando há ruídos na comunicação, a mensagem do emissor, ela não chega como deveria chegar ao receptor. E aí é quando a gente tem problemas. Uma comunicação assertiva, ela é aquela que consegue passar a informação com clareza, dinamismo e respeito, né? Sempre respeitando a outra pessoa. E aí muita gente pergunta, né? Mas o que é uma comunicação assertiva, Camila? Segundo o dicionário, assertivo é aquele que expressa segurança ao agir, né? Que demonstra decisão nas palavras, firmeza. Ele é mais do que um simples orador, ele é um bom comunicador. Às vezes você pode estar pensando assim que você não está conseguindo gerir
bem o seu tempo, que está faltando ali uma questão de tempo eficiente. Acredite, nem sempre o problema é tempo, às vezes o problema está na comunicação. Por você não ter uma comunicação assertiva, clara, direta, concisa, você perde tempo. A verdade é essa. E a comunicação, ela não é apenas o que você diz, sabe? A mensagem que você está passando, não é só isso que importa, mas também como você diz. E aí, como você se comunica, que entra a comunicação verbal, que é o que eu estou falando, e a comunicação não verbal, que são os gestos, a linguagem corporal, a linguagem facial. O nosso corpo humano, né, ele tem não sei quantos milhões de músculos, mas são muitos músculos. Na face, então, a gente tem muitos músculos. E a gente fala com todos os músculos da face. Quando a gente gesticula, isso é uma mensagem, a postura que a gente tem, como a gente se porta, tudo isso é uma comunicação não verbal. E aprender a se expressar, né, de forma verbal e não verbal, através dos gestos e das expressões, é fundamental para o sucesso das relações interpessoais. Na vida pessoal, saber como ser assertivo na comunicação também facilita ali o andamento das relações, seja com teus filhos, com teu marido, com a tua esposa em casa. Então, a gente não tem que ter uma comunicação assertiva só no trabalho, né? Só nos negócios, só na empresa, mas também dentro de casa, né? Na vida pessoal, com os nossos amigos. E aqui eu separei, isso eu fiz, né, um apanhado mais teórico para vocês saberem o que é a comunicação assertiva, e agora a gente vai entender, como a gente pode trabalhar essa comunicação. Existem alguns estilos de comunicação, e a gente vai aprender hoje as diferenças entre eles. Cada pessoa tem o seu estilo de comunicação, mas a maioria se encaixa em um desses 5 estilos que eu vou mostrar hoje para vocês, que são os mais comuns, ou até mesmo em todos. Vocês vão ver no final que todo mundo tem um pouquinho de cada estilo desse. O estilo assertivo. O estilo assertivo, que vocês estão vendo aí na imagem, ele é definido como o ato de defender os direitos pessoais e exprimir pensamentos, sentimentos, convicções de forma apropriada, direta e honesta, né? É aquela comunicação que não viola ou não desrespeita os direitos dos outros. Eu consigo me comunicar de forma clara e direta com vocês, consigo passar para vocês os meus sentimentos, expressar o que eu desejo, sabe, as minhas convicções, o que eu acredito, de forma clara, sem violar o direito do próximo. Né? São considerados aí quando há um interesse das partes envolvidas, das duas partes, e a intenção de negociar assertivamente. Esse estilo de comunicação, embora muita gente ache que é ali um traço de personalidade, que uns têm, outros não têm, não, ele é uma aptidão que ela pode ser aprendida. E é o que a gente vai tentar aprender aqui hoje, né? Tentar não, eu vou passar isso para vocês e eu tenho certeza que vocês vão pegar pelo menos um pouquinho do que é ter essa comunicação assertiva, porque é algo que você treina, não é algo que você nasce tendo e nem que você aprende a ter da noite para o dia, né? Então, à medida que você vai treinando, que você se lembra, que você se policia, você consegue desenvolver uma comunicação mais assertiva. E nós podemos, como eu tinha falado, né, a gente pode até saber se comunicar assertivamente com os nossos colegas de trabalho, com o funcionário, com o cliente, mas muitas vezes a gente pode ter dificuldade de se comunicar de forma assertiva com os nossos familiares, dentro de casa, porque são coisas distintas. Então, é algo que você tem que estar sempre buscando aprender. Um exemplo de comunicação assertiva, por exemplo, um pedido. Não um pedido, né? Eu vou expressar para vocês o meu sentimento, uma reação que eu tive, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo para vocês. Estamos numa reunião aqui, nessa live, né? Estamos reunidos aqui hoje conversando e, de repente, alguém grita comigo, fala de uma forma que eu não gostei. Eu posso chegar nessa pessoa e falar: você tem gritado comigo, fulano, durante a nossa live, a nossa reunião, não foi produtivo para a discussão do grupo e não foi confortável para mim. Você percebe que eu consegui me comunicar com a pessoa que me ofendeu ou que gritou comigo de uma forma tranquila,
assertiva, clara, direta, e eu tenho certeza que aquela pessoa entendeu o recado, sem eu precisar gritar, ou bloquear ela, ou brigar. Eu consegui me expressar de forma clara, mostrando o meu sentimento. Olha, você ter falado comigo dessa forma não foi bacana, não foi produtivo, eu me senti ofendida, eu não gostei e não gostaria que você fizesse de novo. Me comuniquei de forma assertiva. Então, é algo que você... É um exercício isso, né? Você tem que ir aprendendo isso. Vai ter vezes que você vai ficar furioso, vai querer brigar, mas é importante ter esse autocontrole. A comunicação assertiva, ela passa pelo autocontrole, sabe? Você controlar suas emoções, seus sentimentos. É difícil, é um exercício diário, mas é uma comunicação muito mais produtiva. Vocês vão ver isso mais para frente. Outro estilo é o estilo passivo. É aquela pessoa que viola os próprios direitos ao não expressar honestamente os seus sentimentos, pensamentos e convicções, dando muitas vezes, sem saber, permissão aos outros para que também violem os seus direitos. Características de uma comunicação passiva, para vocês entenderem melhor. É aquela pessoa que ela pede desculpa frequentemente, que ela tem dificuldade em assumir responsabilidades ou tomar decisões. Ela cede frequentemente às preferências dos outros, sabe? Dirige a culpa sempre para os outros, nunca a culpa é dela, sempre é dos outros, botar a culpa, sabe, nas outras pessoas. Apresenta mais dificuldade em interagir ou lidar com elogios. Ela não consegue interagir muito bem com as pessoas, tem dificuldade de expressar seus sentimentos, suas emoções. Isso é uma pessoa passiva. Um exemplo, aquela pessoa que tudo fala, escolhe você, fulano, o que você escolher para mim tá ótimo, qualquer coisa que você escolher tá ótimo para mim. É uma pessoa, é uma comunicação passiva, é uma pessoa que não tem voz ativa, que não sabe se impor, não sabe expressar seus sentimentos, suas emoções, ou que fica pedindo desculpa por tudo. Desculpa ter que te pedir isso, mas... Sabe, é a pessoa que não tem muita convicção do que ela fala e ela está sempre no lado passivo. Outro estilo é o agressivo. A agressividade, ela é a expressão de sentimentos, pensamentos e convicções de um modo que viola o direito dos outros, parecido com o passivo. Porém, a pessoa que se expressa dessa forma, além de estar violando o direito dos outros, a forma como ela se expressa é sempre uma maneira zangada, com um tom de voz mais alto, brincando, reclamando, ou com um tom de ironia. É aquela pessoa que defende os direitos dela, mas não quer saber dos direitos dos outros, sabe? Esse é o estilo de pessoa agressiva, que a gente vê muito por aí, inclusive, né? Quem não tem uma pessoa dessa no trabalho, na empresa, né, na loja, ou às vezes até dentro de casa. Então, é um comportamento muito comum. Características de uma comunicação agressiva: ela tem uma postura ameaçadora e hostil, provoca medo ou receio nos outros, provoca o confronto o tempo todo, raramente cede ou compreende as preferências das outras pessoas, tem dificuldade em criar conexões ou relações próximas e utiliza com frequência do insulto, ameaça ou sentimento de culpa na comunicação, colocando a culpa nos outros. Um exemplo disso: o que você diz nunca faz sentido, ou seja, você nunca está certo, sempre eu que estou certa, você está sempre errado. Ou aquela pessoa que já impõe a decisão dela, é para você fazer aquilo que eu estou pedindo para você fazer. É um estilo agressivo. Outro estilo aqui que a gente também vê com frequência: estilo passivo-agressivo. Esse estilo de pessoa, ela, como o nome sugere, ele mistura, né? Ele mescla um pouco do estilo de comunicação passiva com o agressivo. Quando a gente se comunica de forma passivo-agressivo, é quando não somos capazes de expressar de forma clara e direta o que queremos e acabamos, muitas vezes, recorrendo ao sarcasmo ou à ironia. Então, você mescla um pouco dos dois estilos, tanto o passivo quanto o agressivo. Características de uma comunicação passiva-agressiva:
É aquela pessoa que provoca ambiguidade, sabe? Por um lado, ela tem aquela postura agradável, por outro, ela tem uma postura indiretamente agressiva. Ela evita o confronto, não quer confrontar ninguém de frente, mas está sempre ali provocando uma sensação de desconfiança nas outras pessoas, tem dificuldade em criar conexões ou relações mais próximas, utiliza com frequência, né, do sarcasmo, a crítica indireta na comunicação. Por exemplo, sabe aquela pessoa que você pediu para fazer alguma coisa e a pessoa demora para fazer aquilo que você pediu. Aí você vira para ela e fala assim, fulano, não precisa se preocupar em arrumar isso, não. Eu consigo fazer sozinha, como sempre faço, né? É um passivo-agressivo. Vocês percebem? Eu falei de forma calma, não briguei, porém eu dei uma indiretinha no final. É o passivo-agressivo. Então, esse eu acho que é o mais comum das pessoas, na verdade, é esse estilo. O estilo manipulador, também tenho certeza que vocês conhecem. Ops, muito. Fugiu até ou ainda tá aparecendo, né? Tá. Tá. O estilo manipulador. A manipulação ela consiste em dar a entender que satisfazemos os direitos e as necessidades dos outros, mas é apenas para fazermos para satisfazermos os nossos próprios interesses. Sabe, você faz às vezes isso de forma discreta, implícita, para não provocar nenhuma desconfiança. Eu finjo que eu estou querendo te agradar, que eu estou fazendo a sua vontade, aquilo que você me pediu, mas na verdade tem um objetivo maior por detrás. Eu estou fazendo isso para me beneficiar de alguma maneira lá na frente. Da situação, do que você vai fazer para mim, sabe? Ou da própria pessoa em si. Então ela manipula aquela pessoa, mas dá a entender a ela que eu estou fazendo algo para te agradar. Eu sou uma pessoa muito legal e estou fazendo a sua vontade. Porém, há um interesse por detrás disso. E muitas vezes a pessoa não percebe. É um estilo de comunicação manipulador que se caracteriza por exercer influência de maneira controladora mesmo, sabe? De forma enganosa. Aquela pessoa que impõe a sua vontade, só que de uma maneira sutil. Algumas características de uma comunicação manipuladora. Provoca sentimentos de piedade ou obrigação nos outros, tem aquela postura sedutora que cativa, sabe? Te peço com jeitinho para você fazer aquilo para mim. Sabe quem é muito manipulador? Criança. Lembra aí, vocês que são mães, pais, seus filhos quando eram menores, crianças, ou se ainda são. Eles não pedem as coisas com jeitinho. Ai, mãe, me dá aquilo. Eu vou fazer isso, 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 se você me der aquilo. E eu preciso disso. Aí, às vezes, chora. Tá te manipulando de alguma maneira. E você cede. Por quê? Por causa daquele jeitinho, aquela postura sedutora que você não consegue negar, aquele olhar, né? Sheila levantou a mão. Fale, Sheila. É possível ter o manipulador versus não, mais passivo-agressivo numa pessoa só? Com certeza. Na real, a maioria das pessoas tem um pouco desses 5 estilos. Eu estou mostrando esses estilos para vocês irem lembrando de pessoas, de situações que vocês mesmos passaram. Então, tem a ver também com vocês, não só de pessoas que vocês conhecem. E por que eu estou despertando esses estilos em vocês? Para vocês aprenderem como dominar eles. E como, através desses 5 estilos, ter o assertivo, o estilo assertivo. Não tem como fugir disso. Todo mundo tem um pouco de cada, mas a gente pode trabalhar para ser assertivo nas nossas escolhas, nas nossas decisões e na nossa comunicação. Fala, Edson. Parece que você está aqui em casa, né, vendo a situação, às vezes, o dia a dia. Essa parte que você falou, passivo-agressivo, né, isso às vezes acontece muito comigo, né, e também essa parte de manipular, às vezes, né, também. Então, são coisas que eu preciso lidar com isso no meu caráter para poder não ser dessa forma, né. Então, por isso que eu falei, parece que você está aqui em casa para ver, porque vira e mexe as situações que acontecem em casa, né, também.
né? Não É só verdade. em casa, é bem mais isso acontece. Sim, e quem percebe mais, quem acaba sofrendo mais com esse nosso estilo de comunicar, são os familiares mais próximos, aqueles que convivem dentro da nossa casa. Por isso que a nossa comunicação com eles é muito mais difícil do que as pessoas de fora, do que as pessoas que a gente trabalha, que trabalham para a gente, os nossos clientes, amigos que a gente vê de vez em quando. É mais fácil ter uma comunicação assertiva com eles do que o de dentro da nossa casa. Por isso que é algo que você precisa trabalhar sempre. Eu falo por experiência própria. Eu também, eu me comunico muito mais fácil com vocês, com qualquer outra pessoa que não está ali no meu círculo diário, do que com os da minha casa. Então é algo que precisamos trabalhar todos os dias. Ninguém nasce sabendo se comunicar e nem muda do dia para a noite. Mas aos pouquinhos você começa a se policiar. Nossa, agora eu estou sendo manipuladora. Nossa, agora eu estou sendo agressiva. Peraí, deixa eu pegar leve aqui na forma de falar. Aí você vai se policiando e vai aprendendo a falar, sabe? A se comunicar melhor. Por isso que a comunicação assertiva também, ela tem muito autocontrole. Você precisa trabalhar o teu emocional, aprender a ter controle das tuas emoções, a frear a sua língua, que é o que torna a gente agressivo muitas vezes, ou irônico, sabe? Fala, Sheila. Seu áudio está mutado. Desculpa. Você falou que a gente podia participar, estou eu aqui agora. Por favor, fiquem à vontade. Uma situação, eu queria só perguntar para você, né, se eu agi corretamente. Tinha uma pessoa X, não importa, queria falar comigo. E eu vi sarcasmo nas mensagens, eu vi, tipo, uma manipulação, não quis ir direto ao assunto, me senti meio, como falar, intimidada. Foi bem ruim, assim, porque eu imaginava o que a pessoa tinha para falar para mim, porém a pessoa, ela rodeou, ela não falou, entendeu? Que ela queria falar comigo. Isso me deixou intimidada, talvez pela postura da pessoa. E eu falei: olha, eu não estou preparada para ter essa conversa agora. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um tempo, eu vou orar. E depois eu te chamo para a gente ter essa conversa. E ainda falei assim: olha, eu já sei do que se trata. E eu estou toda armada, eu não quero ter essa conversa com você toda armada, eu quero ter uma conversa tranquila. E foi bem legal, porque assim, é como você falou, né? Você falou assim, que a gente precisa ter o controle emocional, né? E naquele momento, se eu fosse ter a conversa com aquela pessoa, eu não ia ter controle emocional, né? Eu tinha que dar um tempo para mim mesma, né? Quem nunca fez isso, atira a primeira pedra, né? Porque a nossa tendência, logo de cara, é tipo, dar 2 pés no peito, né? É brigar, né? Aí eu falei, não, peraí, eu sou de Deus, eu sou cristã, calma aí. Vamos lá, se eu for lá agora, nesse momento, com tudo que tá na minha mente aqui, eu vou pecar contra Deus e pecar contra essa pessoa. Então, e aí eu dei um tempo, assim, de um pouco menos de uma semana. Eu funciono assim, eu funciono assim, em outras ocasiões da minha vida foi assim. E super funcionou, mas eu falei para a pessoa, e eu não sei se eu fiz certo com isso, porque a pessoa determinou o dia que queria conversar comigo, o momento que queria conversar comigo, nem deixou eu, vamos negociar aqui o dia, entendeu? Eu falei, não, eu não vou. E eu falei, quando eu estiver pronta para ter essa conversa, eu vou ter. E não era nada tipo, uou, mas a maneira que ele me abordou me deixou intimidada. Sim. Então foi. Você agiu de maneira certa. Certo. Você agiu de maneira certa, porque você sentiu que aquele não era o momento. Se você sentiu de fato que você ia acabar brigando, ia explodir com a pessoa, ia brigar, ou então você já estava ali na defensiva, que ia acabar causando uma briga,
você ter, nesse momento, pedido um tempo para você esfriar a cabeça, para você pensar, foi a melhor coisa que você fez, foi uma decisão assertiva. E quanto a pessoa determinar o dia, o horário, o local, sabe, para ter essa conversa, ela, de certa forma, estava te manipulando de alguma maneira, de repente até sem saber, porque muitas pessoas agem, têm esses perfis, muitas vezes sem saber, não é de propósito. Algumas agem, o manipulador, às vezes, sabe do que está fazendo, porque quer ganhar algo em troca em cima daquela pessoa. Mas muitas vezes não. Ele já tem tanto hábito de agir assim no dia a dia que acaba se tornando uma coisa normal. Então, às vezes, ele faz sem perceber. E foi uma maneira de manipulação que você, ali caberia uma negociação, sabe, entre você e a pessoa. Olha, não, quem vai te dizer o dia e o horário vai ser eu, porque no momento em que eu estiver pronta para conversar com você, eu te procuro e a gente volta a conversar sobre esse assunto. Sabe? Você que espere. Então, caberia uma negociação ali, mas você ter pedido um tempo para esfriar a cabeça, para pensar, foi bom, porque aí ambos puderam esfriar a cabeça e você pôde pensar, digerir melhor o que aconteceu e pensar como falar de forma mais assertiva, sem magoar, sem brigar, sem causar desentendimento, fazendo com que a pessoa entendesse o seu ponto de vista. Então, foi assertivo nesse ponto, sim. E espero que a conversa depois, se você já tiver tido, tenha sido boa. Foi ótima, porém continuou manipulando. Só que eu não fui, eu não posso nesse momento olhar o que a pessoa fez, o que a outra pessoa fez, e sim a minha postura que eu quero falar diante da situação. Ele continuou manipulando a situação, tá tudo bem, mas eu fui com outra atitude, eu fui com outra decisão, com os ânimos mais acalmados, vamos dizer assim. E para mim, foi muito legal a conversa, porque para mim, da maneira que foi conduzida, foi muito melhor do que se eu tivesse tido no dia que ele propôs, entendeu? Mas foi isso. Muito obrigada, Camila. Ótimo, é isso mesmo, porque isso diz sobre você, não sobre outra pessoa, sabe? Quem está aqui querendo aprender a se comunicar melhor é você. Então, se ele quiser aprender a se comunicar melhor também, você pode me procurar. Vamos lá, Edson. Assim, eu tenho alguns clientes, né? E assim, a maioria dos meus clientes, eu termino o serviço, eles me pagam, né? Eu tô com um cliente que ele é um dos melhores clientes que eu tenho ele como toda semana eu tenho trabalho com ele, né? Uma vez por semana. E só que eu tô tendo dificuldade com ele com relação a pagamento, né? Então, eu termino o serviço, mando a foto antes e depois, né? E ele agradece, né? Manda uma mensagem lá, obrigado, né? Mas aí não paga, né? E eu fico esperando o pagamento. Tanto é que essa semana eu fiz um trabalho para ele, já fazem 2 dias, né? Que ele não me paga, né? Então eu vinha cobrando antes e ele me pagava, cobrava, ele pagava, né? Mas só que eu não gosto de fazer, de cobrar, né? Eu acho que eu nem sei cobrar, né? E aí quando essa semana eu falei para minha esposa, eu vou deixar ele sem me pagar. Edson, sua Quando chegar comunicação o acho que dia para eu travou. fazer o trabalho para ele, aí sim eu vou falar, Voltou. voltou? Voltou. Tá. É que o sinal aqui é um pouco meio ruim. Ah, E aí, o que é que acontece? Eu falei para minha esposa, não vou cobrar ele. Quando chegar o dia para eu fazer o trabalho para ele, aí é uma oportunidade para mim falar para ele, olha, você esqueceu da semana passada, né? E aí eu fico meio enrolado, como que eu vou chegar nele para fazer essa cobrança, né? E eu fico meio que perdido ainda, né? Se eu vou ser agressivo, não sei se eu vou ser agressivo na cobrança. Como que eu devo falar nesse sentido? Um cliente que não paga, paga, né? Mas, porém, se você cobrar, né? na verdade, você não deve ser agressivo. Se você for agressivo, você já perdeu a razão. Porque a agressividade
vai gerar briga, porque você vai dar uma oportunidade para ele também ser agressivo com você. E aí vocês vão ter aquele choque, sabe? Aquele embate. Então, nesse caso, você tem que falar com ele de forma direta, clara e firme. Olha, eu já te cobrei não sei quantas vezes. Eu estou precisando. Você me deu a sua palavra, lembra? Então, eu preciso agora que você honre com a sua palavra, com o seu compromisso, e preciso que você me pague. E eu preciso desse dinheiro até o dia tal. Aí você estipula. Você dá um limite para ele também. Senão, eu vou ter que recorrer sabe, a soluções cabíveis, vou ver o que eu faço, eu não sei se cabe, cabe direito aí de justiça, alguma coisa assim, não sei. Aí você vê a forma como você vai falar do contexto ali, do que é, né, o valor, do que se trata, que eu não sei, aí você já vai nessa linha. Vou tomar outras, vou tomar outras soluções cabíveis aqui, mas tenta falar de uma maneira direta e seja firme, mostra segurança ao falar e impõe data, limite, sabe? Para que ele venha te pagar. O que acontece muitas vezes? As pessoas, às vezes, manipulam a gente porque a gente fica naquela comunicação passiva. Sabe aquela pessoa que é boazinha demais, calma demais, e aí muita gente monta em cima de fato, sabe? E domina a situação, porque ela é normalmente, pessoa passiva é uma pessoa muito tímida, então ela deixa a pessoa dominar a situação. Nessa hora, mesmo que você tenha um estilo um pouco mais passivo com as outras pessoas, mais tolerante, mais calma, é hora de você se impor um pouco mais, sem ser agressivo. Então, é você falar com assertividade, você falar com firmeza, você falar de uma forma clara, objetiva, mas firme, sabe? Tentar ser entendido, impondo limites, porque quem vai impor limites nesse caso é você, e colocar ali, determinar uma data para que aquela pessoa te pague, porém, sem elevar o tom de voz. Falar ali de igual para igual, calmo, sereno, porém firme. Tenha firmeza. Fala com o corpo, deixa o seu corpo falar, se impõe. Como é que você se impõe? Postura, ereta, sabe? Ocupa seu espaço. Esse espaço aqui é meu, essa área aqui é minha. Então, tipo, ocupa seu espaço, mostra firmeza ao falar, clareza, sem elevar o tom de voz, sem gritar. Porque se você fizer isso, você já perdeu a razão. Tá bom. E aí Obrigado. ele vai te respeitar mais. Obrigado mesmo. Imagina. Marcos. Então, tem duas situações quando você fala sobre comunicação assertiva que eu me encaixo numa delas. Por exemplo, normalmente quando eu vou falar algo, a minha tendência é ser muito explicativo, né? Eu gosto de detalhar aquilo que eu vou falar, porque eu fico pensando, se eu falar uma coisa muito resumida, a pessoa não vai entender. E uma coisa, por exemplo, que me incomoda é quando a pessoa fala assim, oi, bom dia, tudo bem? Aí você fala tudo, e a pessoa não fala mais nada. Aí você fala, você quer falar alguma coisa, porque ela te chamou. Ou a pessoa, ela fala assim, ai, nossa, você não sabe o que aconteceu, e para. E aquilo me irrita, porque eu falo, por que a pessoa já não fala logo? Às vezes eu até falo com a minha mulher, às vezes ela fala assim, nossa, você não vai acreditar. Eu falo, não vou mesmo, se você não me falar. Sabe o que eu estava pensando? Eu até brinco e falo, sei sim. Então, às vezes eu falo para ela, quando você vai me falar, já fala tudo de uma vez. Olha, aconteceu isso e aquilo. Eu sei que tem pessoas que são assim, né? E eu, pelo outro lado, eu já gosto de falar muito. E às vezes eu acabo, muitas vezes, sendo repetitivo, ou até mesmo eu detalho muito. Por exemplo, hoje eu quero contar com o meu dia. Olha, não, foi tranquilo, hoje eu estava de folga. Não, então eu estava tranquilo, aí eu levantei, aí eu fui lá no mercadinho, voltei. Sabe aquela coisa de você contar toda uma narrativa? Eu vi um vídeo uma vez a pessoa falando assim, que quando você vai contar algo, ou você até mesmo em texto, você não precisa ser tão detalhista, porque se gerar interesse, a pessoa vai te perguntar. Mas eu fico naquela, mas aí se eu mando, por exemplo, eu vou mandar um texto para fazer um convite para a pessoa participar de uma live ou de uma reunião,
Se eu já não tentar ser o mais detalhista, provavelmente a pessoa vai olhar e falar, ah, depois eu vejo. Então, eu já quero dar o detalhe para, de alguma forma, atrair a pessoa para que ela já fique. Entende? Eu não sei, nesse caso, como eu posso tentar ser mais assertivo para não ser tão explicativo, né? Quando eu for contar uma história ou falar ou convidar alguém para participar de algo, né? Seja por texto, né? Ou verbalizando, né? Sim. Claro e objetivo. Gente, eu só botar aqui para carregar, senão daqui a pouco meu computador ele desliga. Pronto, desculpa. Ser claro e objetivo, Marcos. E direto ao ponto. Sem rodeios. Muita gente, como você falou, não sabe ser dessa forma. Então, é aquela pessoa que precisa de uma interação. Normalmente, é a pessoa que é um pouco mais... Carente não é a palavra... Não é a palavra certa, mas é aquela pessoa mais que precisa dessa interação sua. Ah, eu tenho algo para te dizer. Aí ela cala porque ela quer ouvir você falar. Nossa, é mesmo? O que aconteceu? Me conta. Sabe? Ou então, ah, você não sabe o que eu estou pensando. Ah, não sei. O que você está pensando? Fala. Ela precisa dessa interação. Ela não é uma pessoa muito direta. Então, você, ao falar, vai ser direto. Vai direto ao ponto, sem rodeio. Muitas vezes a gente se torna repetitivo mesmo. Ah, eu já disse isso, aí eu só vou dizer de novo se eu te fiz uma pergunta, você não me respondeu da forma como eu queria que você respondesse, ou eu não entendi a sua resposta. Aí eu vou te perguntar de uma outra maneira, a mesma coisa, só que de uma outra maneira. Ok. Agora, ficar repetindo a mesma coisa, não há necessidade. Uma comunicação assertiva ela é quando você vai direto ao ponto. Você é clara, concisa, precisa, sabe, reta, papo reto, vamos direto ao ponto sem rodeio. É basicamente isso. E aí a maneira como a pessoa recebe é o que eu falei, depende de cada pessoa. Vai ter aquela que vai querer uma interação maior tua mesmo. Aí tem que ter paciência. Obrigado. Quem mais que levantou? Gláucia. Nossa. Oi. Quando o Marcos estava falando, eu estava pensando, né? Eu falei, nossa, mas foi justamente a orientação que a gente recebe quando vai fazer atividades no WhatsApp, né? Então, para você criar a curiosidade e criar conexão e diálogo. Então, uma das orientações que a gente recebe é assim, não entrega tudo, Sim. né? Porque senão você não tem essa troca. Aí acaba que a gente acaba não sendo, então, no caso, assertivo na comunicação, né? Porque quer criar essa comunicação, quer criar esse diálogo e acaba caindo nessa que o Marcos falou. Então, como que a gente equilibra, né, essa situação? São coisas distintas. Quando você age dessa forma, você está querendo chamar a atenção de alguma coisa específica. Por exemplo, vamos lá, WhatsApp ou redes sociais, né? Que é muito comum das pessoas fazerem isso. Eu vendo algum produto ou algum serviço, eu posso criar o desejo do cliente, daquela pessoa, pelo meu produto ou serviço, mostrando. Aí são algumas estratégias de antecipação, ou de escassez, ou de urgência, que são os gatilhos mentais. Isso que você está falando é um gatilho mental. Não é para gerar em si uma conexão. Lógico que você gera uma conexão, mas o objetivo central é utilizar os gatilhos mentais para atrair aquela pessoa. Nesse caso, de não entregar tudo e ir devagar, é uma estratégia que você utiliza para determinada coisa. A estratégia da escassez é aquela que você fala assim, eu tenho poucas unidades desse produto, ou então, olha, só enquanto durarem os estoques, é algo limitado, então você cria aquela escassez e aquela vontade na pessoa de comprar, porque ela sabe que se ela não comprar, ela vai ficar sem. Então, são artimanhas, estratégias que você utiliza em determinados momentos. Aqui a gente está falando numa uma comunicação no dia a dia, sem ter nenhum objetivo específico por detrás.
Aí você vai direto ao assunto. Por exemplo, imagina eu aqui nessa live com vocês, eu ficar 3 horas de live com vocês falando o mesmo assunto. Vamos falar sobre estilo manipulador. Eu levo 1 hora para falar sobre esse estilo, porque eu volto, repito, falo de novo, me alongo desnecessariamente. Eu preciso ser clara, concisa, objetiva, e se vocês tiverem dúvidas, aí a gente conversa mais sobre isso, eu me alongo um pouco mais. Mas é mais nesse sentido, a objetividade e a clareza. Conseguiu, acho que ela saiu, né? Mas eu consegui ser clara, vocês entenderam. Deve ter sido sem querer, tadinha. Daqui a pouco ela está voltando aí. Mas vocês conseguiram entender, né? A gente vai chegar nesses gatilhos mentais, que é o que eu quero ajudar vocês com venda. Mas eu estou falando... Eu acho que é importante a gente falar desses estilos, porque eu acho que, eu olhando aqui para vocês, o pessoal que está com a câmera aberta, eu estou vendo aqui várias luzinhas acendendo, assim. Tipo, eu conheço alguém que é assim. Nossa, eu agi assim. Gente, eu sou assim. É normal. Então, esse trabalho de eu mostrar para vocês esses estilos é para vocês se policiarem e conhecerem mais de outras pessoas e de si próprio. E aprender como vocês vão dominar isso para conduzir a conversa para uma comunicação mais assertiva. Aí, eu separei aqui algumas estratégias para vocês adotarem, né? Como se comunicar de forma mais assertiva. Deixa eu mudar aqui meu slide. Para criar um canal de transmissão de mensagem efetiva e se comunicar com assertividade, é importante estar atento a alguns pontos. E aí a gente vai falar mais a fundo sobre cada um desses pontos. E eu posso falar alguns... Oi. Antes de você continuar, tô vendo, acho que o Edenilson levantou a mão, se eu não me engano. Só para você não entrar no outro ponto e depois... boa. Fala, Edmilson. E eu que levantei, né? Fui eu, né? Diga. Assim, essa questão, foi um ponto que você já falou, eu só queria ter essa conversa se é a forma correta, né? Como a questão que o Marcos falou, né? Eu sou muito assim, eu trabalho com vendas, eu tenho um bom resultado, né? Dentro daquilo que eu faço. E eu percebo que eu sou exatamente assim. Eu gosto de gerar, assim, no outro, quando eu venho falar algo, eu falo, nossa, é mesmo. Eu sinto como se a pessoa se tivesse... eu gerasse essa conexão, eu trouxesse ela para perto, né? E isso, para mim, eu acho que funciona para vender, né? Eu acho que funciona para vender, gerar... Na vida, eu sou assim, né? Gosto de quando a pessoa está falando, está interagindo, né? A pessoa pergunta e eu respondo, enfim, eu gosto dessa interação e parece, né? No meu entendimento, parece que funciona. Mas pelo que você falou, né? Você usou até a palavra, não sei se carência, né? Que parece que a pessoa está sendo carente, né? Então, eu fiquei nessa dúvida agora, se a minha comunicação dessa forma, de gostar disso, né? É mesmo? Nossa, fala mais. Isso não é bom. E é uma comunicação falha. Não. Nesse ponto de quem está recebendo, por exemplo, como o Marcos falou, deu exemplo, se ele está conversando com alguém e alguém é assim, de querer essa interação dele, e você, como você se mostra interessada no assunto, isso é super positivo, porque a pessoa vai ver que você está dando ouvidos a ela, você está interessada na conversa dela, sabe? Desde que você não seja aquela pessoa que, sim, fala mais, me conta mais. Aí a pessoa começa a falar e você começa a interromper ela. Aí você deixou de ser ouvinte, um bom ouvinte. Então, me conta mais, quero saber. De fato, você tem que estar interessada, tá? Não dá para ser uma coisa falsa, tipo, me fala, não, gente, a pessoa não para de falar, eu tenho que ir embora. Não, se você realmente está interessada, se mostra interessada e deixa a pessoa falar. Parte de uma boa comunicação é saber ouvir. Então, assim, um exemplo claro que eu sempre falo. Faustão. Quem se lembra do Faustão? Gente, me dava agonia assistir ele. Porque ele interrompia todo o entrevistado. Ele não deixava o entrevistado falar. O entrevistado, o convidado dele, começava a falar e aí ele interrompia todo mundo. Isso é horrível.
Então, ele não é nada um bom ouvinte. Então, você tem que saber ser um bom ouvinte, deixar a pessoa falar, e você está se mostrando super interessada na conversa. Então, isso é bacana, é positivo. Que a pessoa sente que não está falando sozinha. Tá? Isso. Respondeu, então, bacana. Então, vou continuar. Legal. Então, vamos lá. Algumas dicas aí, né, de estratégias para a gente adotar para ter uma comunicação mais assertiva. Eu vou falar alguns pontos desses, mas as ordens podem não ser a mesma que vocês vão ver aí, tá? A primeira delas é exatamente essa: escutar e saber ouvir. Muitas vezes a gente escuta, porque nós temos ouvido, então é claro que nós ouvimos, na verdade, mas a gente não escuta exatamente o que a outra pessoa está querendo dizer. A gente ouve porque a gente tem ouvido e está ouvindo, mas não está a fundo escutando o que aquela pessoa de fato está falando. Então, justamente essa armadilha é muito comum ao escutar o que outra pessoa diz, é a síndrome do Faustão, é aquela tentação de começar a falar, já começa a preparar mentalmente o discurso dela, qual que vai ser a resposta, antes da pessoa ter terminado de falar. Então, por exemplo, eu estou aqui, estou ouvindo vocês me fizeram uma pergunta, eu já estou aqui pensando na resposta, deixa eu ver o que eu vou responder. Quando eu fiz isso, automaticamente eu já parei de ouvir o que você está querendo me dizer. Então, ter uma boa escuta, sabe? Saber escutar, ouvir com atenção, deixar a pessoa falar e só depois, no final, eu falar. Para a gente não interromper a pessoa e nem ouvir o que a pessoa está falando pela metade. Quando a gente já começa a criar resposta automaticamente na nossa cabeça, a gente já está ouvindo a resposta pela metade, a pergunta, o que a pessoa está dizendo pela metade. Se você ouve pela metade, já gerou ruído de comunicação aí, porque você não vai entender exatamente o que ela está querendo dizer. Isso acontece muito em briga de casal, né? A mulher ou o marido está lá falando, reclamando, brigando, colocando o ponto de vista dele, e aí você já está aqui mentalmente pensando na resposta ou no argumento que você vai dar. Não, eu fiz isso por causa disso, disso, disso. Quando você está formulando na tua cabeça, tu já parou de ouvir ele aí. Ou ela, sabe? Você já parou de ouvir no meio do caminho, já gerou ruído na comunicação, porque a mensagem dele não chegou até você, porque você, de certa forma, bloqueou essa mensagem, e aí você retrucou de uma maneira errada, que não condizia, talvez até com a pergunta que ele fez, ou com o argumento, o ponto de vista que ele estava colocando, já gerou um problema muito maior. E aí a discussão está feita. Então, saber ouvir e ouvir plenamente, né, para não correr o risco que a pessoa, inclusive, perceba que você não está ali sendo plena ao ouvir. Então, é ouvir com atenção mesmo. A definição do verbo escutar é justamente prestar atenção, dar ouvidos, sintonizar, ouvir com atenção, observar, estar alerta. Se nós queremos que os outros nos escutem quando falamos, temos que aprender a ouvir quando os outros falam também, né? E a fala, tanto a fala quanto a escuta, é fundamental num diálogo. Ter clareza. Edson, preciso ter paciência com Gago. É verdade, que ele tem mais dificuldade de falar, de se comunicar, e aí tem que ter uma paciência a mais mesmo, para saber ouvir e esperar ele falar no tempo dele. É verdade. Precisa ter paciência mesmo. Ter clareza e especificidade. Ao se comunicar, aquilo que a gente estava falando com o Marcos lá no início, na pergunta que ele fez, seja direto, evita rodeios, transmita sua mensagem claramente, destacando os pontos principais. Evita a linguagem ambígua e certifique-se, né, que sua mensagem seja compreendida facilmente pelos outros. Se é algo que eu estou comunicando aqui para vocês e eu não estou sendo clara, não estou conseguindo transmitir com clareza o que eu estou querendo dizer, eu vou ter que tentar transmitir isso de alguma outra forma, para que a minha comunicação chegue eficazmente até vocês. Então, ter clareza, especificidade ao falar,
ir direto ao assunto, destacar os principais pontos e tentar sempre ser clara e compreendida no que você está transmitindo. Usar... Ednilson, levantou a mão. Você desligou a câmera e está sem o áudio. Não, levantei não, acho que foi o aqui, censura. acho que não baixou da outra vez. Vê se baixou. Pronto. Camila, deixa eu aproveitar aí e Sim. aplicar sobre a questão da comunicação que você falou. Uma das coisas que eu percebo é a questão do português. Particularmente me incomoda um pouco. Eu não sou nenhum professor de português, mas tem algumas formas de escrita que me incomodam um pouco, principalmente quando eu vejo em rede social, ou até mesmo na comunicação ali do dia a dia. Às vezes que as pessoas falam, eu fico pensando, caramba, eu sei que, né, hoje muita gente não conseguiu terminar a escola e tudo mais, mas tem assim erros que é muito grave, né? E eu fico até pensando muito assim, eu falo, puxa, mas como é que a pessoa consegue se comunicar, até mesmo em negócios, ou ali no dia a dia, no trabalho, com esse tipo, né? Eu evito falar porque eu acho chato, né? A não ser que a pessoa seja muito íntima de mim, eu chego e falo, ó, cuidado, né, esse aqui e tal. Sim. Eu também dou a minhas deslizadas, mas às vezes eu fico pensando também sobre a questão de, por exemplo, você vai conversar com uma pessoa um pouco mais humilde. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade mesmo, né, de falar. Mas às vezes eu fico preocupado de você, por exemplo, tentar ser parecido com ela. Não sei se eu consigo fez entender. Às vezes você quer ter uma comunicação parecida com a pessoa, para a pessoa não sentir, pô, o cara tá falando português tão certinho. Às vezes eu já vi pessoas falando assim para mim, eu não vou nem perguntar, não vou nem participar porque eu não sei falar direito. Eu falei, não, pode interagir, pode falar. Né? Normalmente as pessoas mais humildes, não teve estudo, elas já expressaram isso para mim. E às vezes eu fico pensativo de não parecer deixar a pessoa sem graça, usando um português correto. Por exemplo, a pessoa vai lá e fala problema para mim. Aí eu falo, nossa, que problema, hein? Tipo, como se eu estivesse corrigindo a pessoa, entendeu? Não sei se eu me fiz entender sobre essa questão dessa minha dúvida. Sim, você deve falar com a pessoa, isso é até uma técnica que a gente fala, que é muito boa para venda, inclusive, é você sentir como é aquela pessoa, como é o estilo daquela pessoa, a postura que ela tem. Se você não conhece a pessoa a fundo, vamos dizer, um cliente, por exemplo, alguém que você quer fechar um negócio, você vai observar a maneira como ela fala com você, a postura dela, como ela se porta, como ela se comunica, se ela faz contato visual com você, se ela fala direito, se ela não fala, se ela gesticula muito. Você vai observar esses sinais da maneira dela de se comunicar, de falar. E aí você vai, é uma estratégia, isso que você falou, de você tentar se igualar a ela, né? Ser parecido com ela. É o argumento do espelho que a gente fala, né? De você, como se você estivesse se vendo naquela pessoa. Então você vai falar, não falar, você vai comunicar como ela comunica. Porém, você não precisa falar errado. Eu posso me comunicar com qualquer pessoa, do mais pobre, do mais ao mais intelectual, do mais humilde, da pessoa sem estudo, a um doutor da vida, observando como ele se porta. Não significa que eu vá falar da mesma maneira, entende? Então, vou continuar falando meu português direito, da maneira que eu falo, porém, a maneira como eu vou me expressar vai ser igual àquela pessoa. Por exemplo, vamos lá, uma pessoa cheia de gíria, né, que chega assim para você, pô, Marcos, e aí? Eu vi lá aquele produto que você postou, nossa, muito legal, como é que faz aí? Você já está vendo o linguajar daquela pessoa, a forma, né, mais malandra, mais de boa, de falar, cheio de gíria. Você vai falar, você pode falar com ela da mesma forma, tá ali, tipo, nível a nível, olha, o que você quer transparecer para ela eu sou igual a você. Para você gerar uma conexão com essa pessoa, senão você não vai gerar conexão nenhuma com ela nunca. Se ela perceber que você está sempre ali num nível acima dela.
Você não vai gerar conexão nunca. Então, para você gerar essa conexão, você meio que se iguala a ela, né? Olha, eu sou igual a você, e você vai falar da mesma forma. Porém, você vai falar correto. Você vai falar, pô, cara, então, sim, legal, né? Pô, esse produto é mesmo linguajar, sabe? Sim, malandrez e tal, porém, corretamente, você não precisa falar errado, né? Porque a pessoa fala problema que você vai falar igual. E a maneira de não corrigir as pessoas algumas vezes me incomoda também, mas não é legal corrigir de fato, né? Então eu tento não assimilar quando a pessoa fala isso, quando fala errado ou alguma coisa. Lógico, às vezes a gente pensa, né? Ai, meu Deus, tá falando assim. Eu mentalmente penso muito isso, mas não vou ficar corrigindo aquela pessoa. Quem sou eu para ficar corrigindo alguém? Então, aí eu deixo entrar por aqui e sair por aqui. Eu não sei se eu consegui te responder. Sim, é isso mesmo. Obrigado. Você entra ali no linguajar da pessoa, mas não é por causa disso que você vai falar errado. Ou se a pessoa fala um monte de palavrão, que você vai sair falando um monte de palavrão se você não fala palavrão. Não é isso também. Sim. Mas é a maneira e gestual também que você pode copiar, né? A outra pessoa. Edson. Não, eu só lembrei de uma coisa que a professora uma vez me ensinou, muito tempo atrás. Ela falou, ó, quando você conversa, depende do com quem você está conversando, né? Se você conversa com um gerente de um banco, você vai pegar um empréstimo, é um tipo de fala, né? E quando você vai conversar com outro tipo de pessoa, depende do grau de pessoa, do estudo que a pessoa teve, tudo, né? Então você tem que conversar de acordo com que com que a situação que você está ali de frente, né? Com o gerente é diferente, né? Com um guarda de trânsito é de outro jeito, né? E assim vai. É exatamente isso. É saber se comunicar bem com todo mundo e gerar conexão com essa pessoa, fazer a pessoa sentir que você se conecta com ela de alguma maneira. Sabe que ela tem que sentir que você se parece com ela de alguma maneira. Você tem que transparecer isso. Dessa forma você gera conexão com qualquer pessoa. Vamos lá, para a gente seguir aqui. Usar frases começadas com eu e não você, né? Hoje a gente fala muito do você. As frases que começam com você, ela pode trazer, na comunicação mais assertiva, ela pode trazer ali um tom acusatório para a conversa, sabe? Colocando a pessoa que recebe a mensagem que você está transmitindo na defensiva. Quando você fala, você isso, você aquilo, eu não preciso nem apontar o dedo. Só a maneira como eu estou falando, eu estou como se eu estivesse acusando a pessoa de alguma coisa, né? E aquela pessoa que recebe já fica ali na defensiva, mais acuada. Então, o melhor é focar em como você se sente e em como que o comportamento da outra pessoa está afetando você. Por isso, você vai usar mais o eu ao invés de você. Por exemplo, em vez de você falar assim, você precisa parar de chegar atrasado. Eu comecei com você, certo? Você precisa parar de chegar atrasado. Estou até um tom ali brigando com a pessoa, ela vai receber dessa forma. Você pode dizer de outra maneira isso. Por exemplo, fulano, eu gostaria que você chegasse no horário que a gente combinou. Eu estou pedindo para você não chegar mais atrasado, mas de uma maneira mais bacana. Colocando eu. Eu gostaria de te fazer um pedido. Poxa, tenta chegar no horário que a gente combinou da próxima vez, ao invés de acusar a pessoa, sabe? Nossa, você precisa chegar, mas você precisa sair mais cedo de casa. Você sempre se atrasa. Olha o tom. Eu já estou ali gerando uma briga. A pessoa ou vai receber isso de uma forma agressiva e vai me devolver na mesma patada, ou ela já vai ficar na defensiva. E vai começar a justificativa. Não, foi porque, nossa, o pneu do carro furou. Não, porque... Não... Sabe? Então, muda a maneira como você fala. Começa com o eu. Sempre colocando como você se sente, como você gostaria.
Então, começa a conversa na primeira pessoa, sabe? Colocando ali, impondo o que você quer comunicar, utilizando o eu, colocando os teus sentimentos, as tuas emoções, como você se sente, como você pensa, o que você acha. Exatamente, Edson. Eu. Não é egoísmo pensar dessa forma, porque você está, inclusive, mostrando um sentimento seu. Então, você não está nem sendo egoísta colocando o eu na frente. É uma maneira melhor de falar com a pessoa, né? Vamos lá, outro ponto, mantenha a calma e o autocontrole de suas emoções, aquilo que a gente falou um pouquinho lá atrás também. É importante manter a calma, mesmo em situações desafiadoras, né? Evitar reagir impulsivamente ou se ser tomado pelas emoções. Respira fundo, pensa antes de falar, mantenha um tom de voz calmo e respeitoso, sabe? Mas seja firme. Aquilo que foi a Sheila que falou, né? Que optou por responder, ter a conversa depois. Então, foi uma maneira assertiva dela ter falado isso, sabe? Ela manteve a calma ali e o autocontrole da situação. Consciência sobre a comunicação não verbal. É importante ter essa consideração em relação à postura, o tom de voz, o contato visual e a linguagem corporal. Isso tudo faz parte da comunicação não verbal. E a gente fala muito, muito, muito mais. A gente fala muito com a boca, claro, mas as pessoas que recebem a nossa mensagem, elas prestam muito mais atenção na comunicação não verbal do que na verbal, no que eu estou falando. Ela vai observar os seus gestos, a sua postura, as suas expressões. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, né? Não, gente, claro, pode fazer a última pergunta, vai, eu tenho todo o tempo do mundo, vamos lá. Adiantou eu falar isso? Só a minha cara de, nossa, não termino, eu quero ir embora, eu tô, sei lá, tô atrasada, já demonstrou muito mais do que o que eu falei, não é? Você captou muito mais a minha cara, a minha expressão facial do que o que eu falei com a minha boca. Então é isso, as pessoas observam muito mais os teus gestos, as tuas expressões. Então, cuidado com os teus gestos, sabe? Com as expressões do teu rosto, que dizem muito mais do que as palavras. Então, é importante ter um tom de voz calmo e seguro, firme, fazer contato visual com outra pessoa, olho no olho, não cruzar os braços quando a pessoa está falando. Imagina, vocês estão aí me fazendo milhões de perguntas, eu estou assim, tipo, eu estou fechada para vocês. Então, descruza o braço. Vamos lá. Braço descruzado, estou conversando com vocês, estou interagindo, estou gesticulando, estou aberta para vocês, não estou fechada. Então, pelo amor de Deus, não negocia, não conversa, não fala com o cliente, nunca de braços cruzados. Ou aquelas coisas que a gente faz muito, né? Estou eu falando com vocês aqui, ó, e mexendo no cabelo, no lápis, com a mão na boca. Para uma comunicação, para que a tua mensagem chegue eficazmente, né, a outra pessoa, evita falar assim, se você estiver falando online, evita falar com a mão na boca, senão outra pessoa às vezes não está nem entendendo o que você está falando. Tira a mão da boca, então, sabe? E eu não estou precisando gritar, eu estou mantendo o tom de voz, apesar da minha voz oscilar, né? Ora eu falo um pouco mais alto, ora eu desço o tom de voz, para também não ficar aquela linguagem linear, cansativa, e daqui a pouco está todo mundo abrindo a boca aí com sono. Então, é importante oscilar ali na comunicação, mas mantendo um tom de voz firme e seguro, né? Foco nos fatos. Devemos expressar sempre de forma clara o que queremos, o que precisamos, usando os fatos da realidade, não os sentimentos ou a expectativa do que a gente quer que aconteça. Então, se utilize de fatos na hora de você comunicar alguma coisa, na hora de você se expressar, e não o calor da emoção, sabe? O que está acontecendo no momento, não se deixe guiar por sentimentos, nem da expectativa daquela pessoa.
mas tenta trazer a realidade. Então, utiliza-se sempre de fatos. Negociar, isso é a maior dificuldade das pessoas hoje em dia, é saber negociar, né? Nem sempre obtemos os resultados ambicionados, né, que a gente quer, e por isso a gente deve estar dispostos a negociar e chegar a um compromisso aceitável ou mutuamente aceito, né, em que as necessidades de ambas as partes podem ser, mesmo que parcialmente, não 100%, mas atendidas. Então, é tentar chegar num denominador comum. Por exemplo, a Sheila, que deu aquele exemplo lá da comunicação que ela não quis ter aquele dia, né? Então, a pessoa já impôs data e horário para conversa. É chegar no meio termo. Não dá para ser nessa data, tem que ser quando eu estiver pronta, porque quem tá passando por essa situação, quem vai ter que responder sobre isso, quem vai ter que digerir tudo que você me falou, sou eu. Então, tem que ser no meu tempo. Você me dá um pouco mais de tempo? Eu preciso de mais tempo. Posso contar com a sua compreensão? Podemos, então, conversar daqui a 2 semanas? Ah, não, 2 semanas é muito tempo, Sheila. 1 semana. Tá, ok. 1 semana, então, a gente volta a conversar. Ou então, nem eu, nem você. Daqui a 1 semana e meia eu te procuro. É tentar negociar, chegar a um denominador comum que seja bom para ambas as partes. Tudo bem até aí? Boa. Deixa eu ver aqui meus pontos, porque parte isso daqui. Vocês gravam vídeo, por falar nisso? Vocês costumam gravar vídeos aí para os teus negócios, para o teu trabalho, para o que vocês fazem? Mais ou menos. Hã? O meu, eu costumo mandar foto para o cliente, né? Antes e depois. A outra empresa que eu trabalhava, eu fazia alguns vídeos quando tinha um problema grave que não era resolvido, né? Então eu fazia um vídeo, explicava onde estava o problema, como combater aquele problema, né? E mandava um vídeo e confiava que a empresa ia fazer, né? Então, como agora eu estou trabalhando para mim mesmo, então eu falo diretamente com o cliente, né? E eu mando a foto do resultado, né? Do antes e o depois. Bom, é uma boa estratégia também, mas hoje em dia o vídeo é o que tem o maior poder de alcance. E o vídeo você consegue se expressar muito mais. Tanto é que você falou que quando a situação aperta, o cliente não entende o que você quis dizer nem desenhando, você tem que gravar um vídeo para explicar aquela pessoa. Então, o vídeo é a melhor maneira de você se expressar, de você explicar, de você comunicar. Ele tem um poder de alcance muito grande. E uma das formas de você não se perder num vídeo, seja num vídeo gravado, seja numa live como essa, você ter um roteiro. Então, eu tenho aqui o meu roteiro, eu estou falando com vocês, mas eu estou com o telefone na mão, porque se eu for mudar a tela aqui, vocês vão perder a tela que eu estou compartilhando, né? Então, eu estou com os tópicos no meu telefone aqui aberto. O que é o roteiro? Nada mais é do que os tópicos que eu estou conversando com vocês. Eu botei até alguns tópicos na apresentação, porém eu tenho que falar sobre esses tópicos, né? Então, eu tenho outros tópicos aqui que nem estão na apresentação, mas para que eu não esqueça de passar tudo para vocês, eu vou colocando tópicos e vou explicando melhor sobre cada tópico. E esse roteiro, ele é muito bom, ele é muito eficaz não só para vídeo, mas para qualquer coisa que você for fazer, se você tiver um roteirozinho do teu trabalho, um roteiro às vezes pode ser processos, né, as formas de processo do teu trabalho, pode ser um roteiro de vendas, um roteiro de produtos, então é bom sempre você ter tudo ali roteirizado, para você não se perder e não perder nada. Aí é uma coisa que eu aconselho demais. Tem nas minhas redes sociais, eu não sei se todos vocês já me acompanham lá, já me seguem, mas no meu Instagram, no final eu até deixo para vocês, eu peço o Marcos depois para passar para vocês, tem várias dicas que eu dou, principalmente sobre vídeo, que é a minha especialidade hoje,
é vídeo por causa da TV, então tem várias dicas ali para vocês, acho importante depois vocês darem uma olhada, não só de vídeo, mas de comunicação, de como se comunicar também é legal. Então, se vocês não me seguem, aproveita, depois da live já me segue, viu? camilaxavier.tv. Quero ver depois todo mundo lá para eu seguir de volta. Então, vamos lá, continuando. Seu objetivo sobre o que você não gosta. Muita gente tem dificuldade em dizer não. Desculpa. Tem dificuldade em dizer não. Então, ela aceita tudo. Às vezes, ela nem pode pegar mais trabalho e ela se sobrecarrega porque ela não sabe dizer não. Não, tudo bem, eu faço. Falando, não, pode deixar, eu faço. Claro, faço. E você está sobrecarregada no final de tudo, não consegue dar conta de tudo porque você não sabe dizer não. Então, você tem que saber exatamente do que você gosta, do que você não gosta, para você poder falar sobre isso e comunicar, né? E ao abordar um comportamento que você gostaria que a outra pessoa mudasse, porque você não gosta do comportamento dela, atente-se aos fatos, né? Ao que aconteceu. Não traga coisas do passado, sabe? Que aconteceu muito tempo atrás. Atente-se àquele fato, para você trazer o que você não gosta daquele fato, daquele momento ali, do que aconteceu naquela hora. Tá? Escutar, fazer perguntas. Quando você escuta, tem uma escuta ativa, você sabe ouvir o que outra pessoa está dizendo, você também é uma pessoa que vai saber perguntar bem. Então, escuta e faça perguntas. Em uma conversa difícil, numa discussão, escuta atentamente, principalmente os pontos de vista que aquela pessoa está levantando, para você fazer perguntas depois em cima daquilo, principalmente se você tiver ficado com alguma dúvida, né? Uma fórmula que eu utilizo muito para ter uma comunicação eficaz tem a ver com o eu, né? De você começar a falar dos teus sentimentos, começar falando eu ao invés de você. Eu digo que é a fórmula XYZ. Por quê? É um formato simples e que ajuda a expressar como nos sentimos em relação ao comportamento de uma outra pessoa em uma situação específica. Por exemplo, eu me sinto X. Quando você, Y, na situação Z. Vou exemplificar melhor. Eu me sinto desrespeitada quando você, Marcos, naquela situação, na live que nós fizemos, e você falou que o nosso tempo estava acabando e você encerrou a live do nada. Exemplo, tá, gente? Por favor, ele não fez isso. Eu expressei a forma que eu estava me sentindo, coloquei o eu me sinto, expliquei como eu me sinto, quando você, naquela situação tal, fez tal coisa. Por isso que é a fórmula XYZ, porque é a melhor forma de você colocar isso, trazer isso para o teu dia a dia. Sempre quando eu vou querer me comunicar, me expressar, principalmente com as pessoas mais próximas de mim, que é quem a gente mais tem dificuldade. E isso é um trabalho diário, tá? Eu faço e estou aprendendo a fazer isso constantemente, porque é um processo. Então, você está sempre aprendendo, você vai sempre exercendo aquilo, praticando, até que isso se torne natural. Então, eu sempre tento buscar a forma como eu me sinto primeiro, quando a pessoa tal faz tal situação naquele momento. Então, X, Y, Z. Vocês conseguem captar isso? Se vocês usarem essa estratégia, vocês vão se comunicar muito melhor com qualquer pessoa, em qualquer situação. É a maneira de fazer com que a outra pessoa saiba como o comportamento dela afeta você. Sabe? Outro exemplo.
eu me sinto frustrada quando você chega atrasado nas reuniões. E eu gostaria que você chegasse pontualmente nas próximas. Eu, além de dizer como eu me sinto, e na situação que ocorreu, eu faço um pedido logo depois para você. E eu gostaria que você chegasse pontualmente nas próximas. E eu gostaria que você não agisse mais dessa maneira. E eu gostaria que você tivesse mais paciência da próxima vez. Então, eu ainda fiz um pedido. Eu estou esclarecendo exatamente como eu gostaria que você agisse. De certa forma, eu estou incentivando você a mudar o seu comportamento. Entende? Vamos lá, deixa eu ver se eu deixei... Ficou alguma dúvida com relação a isso, gente? Vocês entenderam essa estratégia? Sim? Sim, Então, muito vamos bom. lá. Vamos lá. Babam. Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa. Porque às vezes eu anoto tanta coisa. Ó, aprender a lidar com as críticas e tornar isso construtiva também é uma forma de ter uma boa comunicação, tá? Em vez de ficar ali na defensiva ou reativo ao ouvir uma crítica, tenha sempre a mente aberta, sabe? Procure entender o ponto de vista do outro, responda sempre de maneira calma. Ainda que você não concorde, agradeça o ponto de vista da pessoa que a pessoa está trazendo, mas se você não concorda, não é algo que você vai levar para a sua vida. Mas, beleza, obrigada pelo feedback, sabe? Entendo o seu ponto de vista, mas não concordo muito. Mas, ok, obrigada por você, né, compartilhar comigo o seu ponto de vista. E se aquilo foi construtivo para você, leva e tenta melhorar. Às vezes as pessoas recebem crítica e elas ficam muito na defensiva, sabe? Tentando se justificar. Tenta ver de uma maneira mais positiva, construtiva essa crítica, né? Invista em treinamentos e desenvolvimento, sabe? O mercado de trabalho, ele cada vez mais valoriza equipes dinâmicas, pessoas dinâmicas, criativas, comprometidas. Então, invista, sabe? Seu tempo, seu recurso, investimento, invista no seu melhoramento, no seu crescimento pessoal, através de cursos. Essa live que a gente está fazendo, você está tirando aí um tempo do teu dia, da tua noite, para investir em você, para aprender. Então, isso é importante. Faça sempre isso, sabe? Busque capacitações, pratica a escuta ativa. Eu sei que é difícil hoje em dia a gente ouvir, mas é importante ouvir. E agora aquelas técnicas... Daqui já foi tudo. Ó, só para a gente finalizar, os 4 Cs da comunicação assertiva, isso vale para vocês sempre se lembrarem, para ter uma boa comunicação assertiva. Clareza, falar com clareza e objetividade. Consistência, ter consistência, né? Tentar construir relacionamentos sérios, sólidos, duradouros, entre pessoas, profissionais. Então, manter consistência também nos teus conteúdos que você posta, manter consistência de diálogo com o teu cliente. Coerência na comunicação é fundamental para construir relacionamentos saudáveis, então ter coerência no que você fala, sabe? Congruência entre as mensagens. E confiança. A confiança é o alicerce que constrói tudo, né? Torna o ambiente mais saudável, mais produtivo. Então, essa confiança, ela também melhora a dinâmica da equipe, com os teus funcionários, com os teus clientes. É uma relação saudável e positiva. Então, confiança, coerência, consistência e clareza. São os 4 Cs da comunicação que são fundamentais aí para ter uma boa comunicação. E aí, você pode estar se perguntando, tá legal, Camila, bastante, você falou bastante coisa, mas como que eu treino a minha comunicação assertiva? Primeiro dela, identificando os ruídos, onde tem os ruídos na comunicação. Onde é que está tendo ruído na comunicação? Você precisa identificar. Lê em voz alta,
Se você não consegue se comunicar bem, se você é mais tímido, fala mais baixinho, tem aquela voz mais contida, lê em voz alta, começa a treinar lendo em voz alta. Isso vai fazer você se comunicar melhor, falar com mais habilidade com qualquer pessoa. Lembre-se que palavras têm característica, então tenta trazer sempre as características da palavra que você fala através de exemplos. Tenta ser natural ao falar, sabe? Tenta sempre, para não ficar aquela coisa muito robótica, principalmente se você estiver falando online com alguém ou gravando um vídeo, não ficar aquela postura muito robótica. Gesticula, fala com o corpo todo. Lembra da comunicação não verbal? Então, fala com naturalidade, mas gesticulando, conversando. Quem está ali atrás da tela ou do teu computador, do teu celular, é uma outra pessoa, né? Alguém como você. Então, fala sabendo que você está conversando com outra pessoa do outro lado da tela. Então, você fala com naturalidade. Diga, Marcos. Então, rapidinho aqui, falando sobre a questão do vídeo. Para isso, para mim, é um grande desafio. Normalmente, quando eu tenho que fazer, por exemplo, sempre que eu convido alguém para fazer uma live, eu sempre peço para alguém gravar um vídeo, né? Grava um vídeo que eu pedi para você, mas normalmente eu não faço, porque isso me trava, eu gravar um vídeo, porque sempre tem aquela questão da expectativa e realidade. Eu sempre acho que o vídeo dos outros sempre são incríveis, e quando eu vejo o meu, eu sempre acho ruim. Eu olho, eu estou num ambiente legal, eu procuro, eu fico aí, rodo em casa, e vou na rua e faço, aí nunca fica bom. Eu falo, nem vou postar, porque esse vídeo ficou muito ruim. Mas alguém faz um vídeo muito similar àquilo que eu vou fazer, eu sempre acho incrível, mas o meu eu sempre acho ruim. Então, eu não sei se você tem alguma dica. Inclusive, a minha esposa tem encorajado ela bastante, né? Ela é corretora de imóveis, então, mas ela está no empreendimento. Então, eu pego muito Instagram, né? Desse perfil, muitas pessoas muito gravando. Eu gravo no empreendimento, gravo na rua, gravo assim. Eu sempre estou falando com ela, mas muitas vezes até para mim é um desafio, né? Porque eu não tenho esse hábito e eu preciso. Já me falaram para mim, pô, Marcos, você precisa colocar a sua cara mais na internet. Você está lá guiando o grupo, mas a gente às vezes não vê você falando. A gente só vê os convidados, as outras pessoas, mas raramente você aparece, né? Sim. Você está sendo muito duro com você mesmo. Você é muito exigente. E isso não é muito legal. Por quê? Porque isso te trava. Então, você vê pessoas querendo fazer o que você gostaria de fazer, e você sabe, lá no fundo, você sabe que você vai conseguir fazer aquele vídeo, transmitir o que você quer transmitir de uma forma clara que a outra pessoa do outro lado vai entender. Só que você acaba ficando travado porque você é muito exigente consigo mesmo. O feito é sempre melhor que o perfeito. Se você é muito perfeccionista, gosta de tudo muito perfeito, faz o vídeo, posta e sai correndo. Eu costumo falar isso, sabe? Porque se você for ficar, deixa eu ver, você vai assistir 500 milhões de vezes, você não vai postar. Então faz, grava, posta e sai correndo. O feito é sempre melhor que o perfeito. Ponha isso em mente. Se você domina o assunto que você fala, que você traz, que você quer passar para outra pessoa, você domina esse assunto, então não tem como sair errado. Com certeza a pessoa do outro lado vai entender o que você está dizendo, está querendo dizer, porque você domina aquele tema. Você só precisa aprender a ser direto. Direto, claro e conciso. Objetivo. Cria o roteiro. Lembra que eu falei para o vídeo? Roteiro, tópicos. Coloca os tópicos que você quer falar. Não bota todo o texto, senão você vai ficar preso nele. Vai tentar decorar aquilo e falar exatamente como está ali. Então, não decora, coloca tópicos. Se é um assunto que você sabe, que você domina, bota os tópicos apenas para você não esquecer de falar o que você precisa falar. Seja claro, objetivo, sem rodeios, vá direto ao ponto e você vai conseguir transmitir o que você está querendo dizer. E não seja tão duro consigo. Eu tenho certeza que você tem algo aí para poder passar para outras pessoas que vão ajudar outras pessoas, que outras pessoas vão se beneficiar do seu conhecimento. Eu digo para as pessoas que não gravar vídeo, hoje em dia, é você reter conhecimento.
Você tem um conhecimento muito grande sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema, sobre a tua área de atuação, você domina aquilo. Mas quando você não passa para outras pessoas, por medo, por vergonha, timidez, por perfeccionismo demais, você está retendo conhecimento. E se você retém conhecimento, você acaba não abençoando outras pessoas. Você acaba não... Você ainda pode pensar assim, nossa, mas o que eu tenho para falar não... Eu acho que não vai ser interessante para aquela pessoa. Como é que você pode ter certeza disso? Alguma coisa que você vai dizer vai, sabe, ajudar aquela pessoa do outro lado de alguma maneira. Vai ser rico para ela de alguma maneira. Então, não retenha conhecimento. E se é através do vídeo, é um ótimo ponto. Vá, grava o vídeo, não fica assistindo muito, posta e sai correndo. Melhor coisa. Uma hora você vai ver que valeu a pena, sabe? Quando as pessoas começarem a te dar feedbacks positivos dos teus vídeos. Então, não seja duro consigo mesmo. Lembre-se disso sempre. O feito é melhor que o perfeito. E todo mundo sempre tem algo a agregar na vida do outro. Maravilha, Respondido? Sim, Imagina. E isso vale para todo mundo, viu, gente? E tem algumas técnicas, claro, para perder a vergonha, né? O medo de falar em público, de gravar vídeos para as redes sociais. Há várias maneiras de se fazer isso, são técnicas que eu ensino, inclusive, até em mentorias individuais, que é bem personalizada, direcionada para a necessidade, para o que a pessoa realmente precisa. E tudo é aprendido, né? Então, se você pratica, você consegue ter uma boa comunicação através dos vídeos também e a perder o medo e a vergonha de falar. Coloquei algumas coisas aqui, o que a gente ganha ao se comunicar com assertividade. Então, ela melhora em tudo a nossa comunicação. Acho que vocês já devem ter lido aí, não vou me alongar aqui e repetir. Eu acho que esse é... Ops! Os principais tipos da comunicação assertiva, aquela comunicação direta, a empática, positiva, respeitosa e convincente. Tudo isso faz parte de uma comunicação assertiva. E como eu falei lá no início, todo mundo tem um pouco dos 3 pontos. Opa, deixa eu voltar aqui. Parar a apresentação. Pronto. Cada um tem um pouco de todos os elementos da comunicação. Você tem um pouco do elemento passivo, do agressivo, do dominante, o controlador, e também do assertivo. Agora, você tem que canalizar todos esses, trazer todos eles para uma comunicação assertiva. Então, tem horas que você vai ser um pouco mais agressivo, sem perder a razão, sem brigar, sem gritar, sem elevar o tom de voz. Hora você vai precisar ser um pouco mais passivo, você vai ceder, você vai dar razão para o outro para evitar uma briga. Às vezes você vai ser preciso entrar num confronto, às vezes você vai evitar esse confronto. Então, as situações do teu dia a dia, você vai aprendendo a traçar um caminho, sabe? Uma rota, e passar por cada um desses estilos de comunicação com assertividade, que é o foco principal, né? É o auge que todo mundo quer alcançar. E aí, eu tinha falado também, e a gente já está finalizando, tá, gente? Eu falei que eu ia dar algumas técnicas de comunicação persuasiva para vocês, principalmente vocês empreendedores que trabalham com vendas de produtos ou serviços, de qualquer negócio, comunicação persuasiva e alguns gatilhos mentais para ajudar na hora da venda. Tudo isso, gente, é uma comunicação. Tudo isso faz parte de uma comunicação assertiva. Até falar com persuasão. Comunicação persuasiva tem alguns elementos que são os tópicos que você pode estar usando, alguns argumentos, algumas estratégias que você pode estar usando na tua comunicação com o teu cliente. Seja online, seja cara a cara. Então, vamos lá, eu separei alguns aqui para vocês. A antecipação. Lembra que eu estava falando, agora eu não me lembro o nome da pessoa
com quem que foi? Foi a Sheila? Acho que não. Eu estava falando da técnica da antecipação, que ela falou do WhatsApp, né? Que ela tenta não entregar o ouro todo. Essa também é uma técnica. Isso, a Gláucia. A técnica da antecipação é aquela assim... Vou dar um exemplo principalmente voltado para as redes sociais, o WhatsApp, que é o maior canal de venda hoje em dia, né? Vocês com certeza já viram aí rolando o teu feed do Instagram? Vocês já viram isso? Aquelas pessoas que entram até em vídeo falando, ou num carrossel de imagens, 4 técnicas para tal, 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 tal. E a última é a cereja do bolo. Vocês já viram isso, não já? Levanta a mão aí, quem que já viu isso? Me conta. É bem normal a gente ver isso no Instagram, né? Principalmente no Instagram. Pois é, isso é uma técnica de antecipação. Eu antecipei o que você vai ver ou receber e despertei ali a curiosidade para você ficar comigo até o final do vídeo. Ou para a pessoa rolar todas as telas, as imagens do carrossel. Você gera uma expectativa positiva no seu público, no seu cliente. Sabe? Eu vou te dar 4 técnicas para você se comunicar com assertividade. Olha, a última, você tem que ficar até o final comigo aqui dessa live, porque a última dica é a matadora, é a melhor de todas. Aí você vai ficar, nossa, já aprendeu minha atenção. Eu vou ficar com você até o final da live só para ver qual vai ser a última. É ou não é assim? Gerou aquela, né, aquele entusiasmo, aquela expectativa. Isso é uma técnica de venda. Você pode utilizar dessa técnica para vender algum produto ou serviço. Tem também a técnica do porquê. Quando você pedir algo para uma pessoa, diga o porquê. Essa é outra técnica que a gente utiliza muito. O porquê potencializa o sim em pelo menos 35% nas vendas. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui num exemplo para dar para vocês. Gente, estou vendendo aqui meu telefone, tá? Esse telefone, ele é maravilhoso. Ele é muito bom. Porque a câmera dele é fantástica. Se você trabalha com vídeo, essa câmera aqui é a melhor que tem atualmente no mercado, é a desse telefone. Porque ela faz vídeo e foto com clareza, realçando as cores, imagem 4K. Eu fui dando as descrições, mostrando por que você precisa ter esse telefone, você que trabalha com vídeo, porque a câmera dele é incrível. Por eu já ter te explicado o porquê, dando ali os argumentos, com certeza você vai parar para pensar em todos os argumentos que eu te dei, e isso vai antecipar em 35% do sim final aí da tua venda, da tua compra, no caso. Entende? E isso é real. Então, quando você for compartilhar uma técnica, vender alguma coisa, algum produto, algum serviço, ou pedir alguma coisa para alguém, sempre utiliza o porquê. O sim é para transformar na compra, né? Na compra final. Ou fazer um pedido para alguém que você quer muito alguma coisa, você já vai ter o sim garantido aí, pelo menos 35% a pessoa está inclinada a te dar aquele sim. Então, isso vale para o pedido, para a venda de algum produto, de algum serviço, tá? Contar histórias, o que eu adoro falar. Quem sabe o que é storytelling? Já ouviu falar? Sabe o que significa? Storytelling é a arte de contar histórias. Então, contar histórias faz com que as pessoas se conectem mais e mais com você. Então, você usa o storytelling para envolver as pessoas na sua apresentação, seja no vídeo, seja quando você estiver explicando para a pessoa ali, cara a cara, sobre o teu produto, sobre o teu serviço. Por exemplo, vocês que trabalham aí com venda de produtos, Mary Kay, né? Maquiagem, creme de rosto, creme corporal, qualquer coisa do tipo. Conta a história daquele produto, ou
Se você não sabe a história do produto, você já usou esse produto. Então, conta a história que você teve com aquele produto, a relação que você teve com aquele produto. Ah, eu tinha muita olheira e aí eu usei esse creme. Nossa, esse creme é perfeito para tirar a olheira. Em 2 semanas, tirou tudo. Olha, eu sou a prova viva disso. Nada melhor do que ser a prova viva de alguma coisa. Então, você está compartilhando ali a tua experiência. Com isso, você está contando uma historinha. E histórias vendem. Acredite, histórias vendem. Encontra uma forma de encaixar uma história dentro do que você quer apresentar. Seja um produto, seja um serviço, dentro do que você quer apresentar para aquela pessoa. Tenta encaixar sempre uma história. Sabe? Para isso, você precisa antes conhecer com quem você está falando. Quem que é o seu público? Quem que é o seu cliente? Para quem que você vai contar essa história? Primeiro passo, saiba com quem você está falando, né? E aí você vai saber como falar com aquela pessoa. As histórias, elas emocionam, conectam, geram valor e convencem. Então, histórias vendem, tem um poder de venda muito grande. Tudo que você for utilizar, conta sempre uma historinha. Não é historinha mentira não, tá, gente? É uma história real. Ou uma experiência que você teve, ou uma experiência que você sabe que alguém teve, ou contar sobre aquele produto, sobre como aquele serviço beneficia outras pessoas. Tenta sempre trazer histórias. Gerar pertencimento com a técnica de insight de aprendizado. O que que é isso? Traz o conhecimento para o teu público, e antes de ir para a próxima parte, você vai convidar a pessoa para fazer uma pausa para que ela possa refletir sobre aquilo que você está falando. Isso é muito bom para quem dá palestras, né? Para quem tem costume de falar com as pessoas, né? Ou fazer lives. Então, você gera ali aquele pertencimento nas pessoas, porque eu estou explicando para vocês um assunto. Todas as pausas que a gente faz, que vocês levantam a mãozinha para tirar alguma dúvida, para compartilhar alguma coisa comigo, é a pausa necessária para que todos possam assimilar o que eu estou querendo transmitir. E isso gera pertencimento, porque todo mundo se conecta com a mesma história. Sabe? E aí eu acabo trazendo técnicas assim, insights, outras pessoas vão e lembram de situações, isso tudo são insights que a pessoa está trazendo de aprendizado. Isso também é uma outra técnica que eu utilizei, inclusive, aqui com vocês, sem vocês perceberem. Então, para quem lida com o público, é bem bacana isso. Trazer autoridade na sua comunicação sem mostrar arrogância, sabe? Mostra a tua evolução. Aquilo que vocês estavam falando, eu não vou entregar o ouro todo de uma vez, mas eu vou falar, né? Vou trazer autoridade no assunto, vou compartilhar com vocês uma história, uma experiência, vou gerar aquela curiosidade, despertar o interesse de vocês e no final eu vou trazer o pulo do gato. Sabe? Aquele pulo do gato, aquela técnica para você conseguir resolver de fato aquele problema, eu só vou entregar o ouro no final. Então, quem ficar comigo até o final vai receber o ouro. É mais ou menos isso. E você mostra autoridade no assunto que você domina quando você fala sobre ele. Por isso que é importante a gente saber se comunicar, porque quando a gente fala, se comunica bem, a gente se torna uma autoridade naquele assunto. No assunto que a gente domina, no negócio que a gente trabalha. Domine seu espaço e controle suas emoções. Quando você está lidando numa negociação, principalmente uma negociação com clientes, você ali é o líder. Você tem que ser o líder daquela conversa, daquela negociação. Então, domina o teu espaço, sabe? O meu espaço é esse aqui. E eu vou... Você está vendo como... Deixa eu ver se vocês conseguem me ver melhor aqui na mesa. Ó. Se eu estivesse assim, acuada na cadeira, por exemplo, a minha naturalmente, eu estou assim, toda encolhida. Naturalmente, eu já começo a deslizar pela cadeira, porque eu estou me encolhendo. Eu não estou mostrando autoridade, eu não estou mostrando firmeza,
sabe? Autoridade no que eu falo, confiança, nada disso, porque eu estou encolhida. Mesma coisa, você vai para uma entrevista de emprego. Aí você está com a bolsa, assim, bem no seu colo, com a mão para baixo, ombro caído, toda encolhida na cadeira. Você não está passando a menor autoridade que você sabe, entende sobre aquele cargo, sobre aquele perfil que você está sendo contratado. Então, ocupa espaço, domina. Isso aqui é meu espaço. Então, eu estou na mesa, vou botar braço na mesa, sabe? Cotovelo na mesa, tô dominando essa área aqui é minha. Então, esse espaço é meu e eu estou mostrando para você, já estou com uma postura mais para frente, para mostrar para você que eu domino esse assunto. Eu sou a pessoa certa que você precisa para esse cargo, porque eu sei exatamente do que eu estou falando. Eu sei exatamente sobre esse assunto, eu domino esse assunto, eu domino essa vaga, esse cargo, enfim, sabe? Domina o espaço que você tem e controla suas emoções. Lembra que ali você é o líder, sabe? Todas as suas emoções vão se repetir na pessoa que está na sua frente, seja seu chefe, seja o seu futuro chefe, seja o seu cliente, seja o seu funcionário, eles vão sentir todas as suas emoções e vão repetir elas. Por isso é importante você estar calmo, confiante, passar energia ao falar, não ficar com aquela voz assim, baixinha, encolhidinha. Senão a pessoa vai falar do mesmo jeito que você não vai nem ouvir a pessoa. Então, falar com emoção, sabe? Com naturalidade, mas com emoção. Transmitindo ali energia, e a pessoa vai reagir com você da mesma forma. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode falar. Camila, não queria te Diga. interromper, mas já vai dar Nosso 2 tempo. horas. O nosso tempo vai expirar. A gente pode depois ver uma outra possibilidade. Não queria te interromper, mas já interrompendo, né? Mas por causa do tempo mesmo, tá? Sim, eu acho que de qualquer forma eu já deixei aqui. Eu acho que eu já deixei aqui também alguns insights para vocês acerca de venda dos gatilhos mentais, que é gerar antecipação no cliente, o gatilho da escassez, de falar que está acabando, é por tempo limitado, gera aquela urgência para vender. Isso tudo são gatilhos que vendem, funcionam muito bem em vendas, tá? Seja online ou você que tem loja física, então utilize desses gatilhos. E se vocês também pesquisarem na internet ali, gatilhos mentais para vendas, vai aparecer um monte. E é importante vocês saberem disso, que vai melhorar muito as vendas de vocês, sério. E aí, eu espero que todos aprendam, exercitem, pratiquem a comunicação assertiva, viu? Que vai mudar os relacionamentos de vocês, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na empresa, na vida. Tá bom? E ficou alguma dúvida? Alguém quer aproveitar esse finalzinho para perguntar alguma coisa? Então, só agradecer. Muito obrigada, viu? Foi muito, muito bom. Todo o conteúdo aí ajudou bastante. Muito obrigada, Camila. Obrigada, Marinalva. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Agora, se vocês puderem abrir a câmera rapidinho, só para a gente tirar uma foto, todo mundo. Eu não posso, porque eu estou no hospital, eu estou fazendo exame. Ai, meu Deus! Mas tá tudo bem? Tá tudo bem, é só rotina. Então tá bom. Mas quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto aqui legal. Deixa eu botar aqui, vou tirar com o celular e vou fazer um print aqui. Vamos lá, todos prontos? Deixa eu ver se eu consigo botar todo mundo aqui em tela. Marcos, você consegue mostrar todos? Não. Não, porque, na verdade, quando você clica ali embaixo, no lado direito, lá embaixo, tem um desenho assim, ó, mostrar todos. Você clica nele, aparece tipo como se fosse o chat. Na hora que você fecha, ele automaticamente já abre. Não sei para você, tá? Porque para mim já abre automático. Não, eu fechei, ele não... Quantas Dá pessoas para estão ver quando aparecendo na sua tela? eu fecho.
na sua tela, quantas pessoas estão aparecendo? 6. 6, que estranho. O meu é automático, ele abre automaticamente. Não tem nem onde eu. Ah, consegui. Ah, que bom. 9. Somos 9. Isso. Isso, beleza. Então vamos Show. lá, X. Aí, deixa eu dar aqui um print na gente, depois eu vou fazer com o celular. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma foto legal. Vou botar depois no grupo, viu? Show. Para todo mundo. Legal, gente. Quero agradecer muito a presença de vocês. Vocês ficaram comigo aqui até o final, viu? Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quem tiver dúvida, quiser saber mais a respeito, dicas, precisar de alguma ajuda, pode me mandar uma mensagem, me chama lá no direct do Instagram. Vou ter o maior prazer de ajudar, de responder vocês. Tá bom? Tá bom, boa Maravilha. noite, pessoal. Obrigada. Eu vou colocar no grupo lá, tá? Obrigado, viu, Camila? Obrigada, Boa noite a gente. todos. Boa noite para Boa vocês. Boa noite. noite. Valeu. Bom Tchau, descanso. tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente.